Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a gentileza de colocarem seus aparelhos celulares no modo silencioso ou desligado. Agradecemos a compreensão. Sejam todos bem-vindos ao 3º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. O Instituto Rui Barbosa tem como objetivo aprimorar as atividades exercidas nos tribunais de contas do país para o competente exercício de sua missão constitucional e o atingimento de suas metas institucionais. Trata-se de uma associação civil de estudos e pesquisas responsável por realizar ações voltadas para capacitação, debates, seminários e congressos, apoiar e promover iniciativas que busquem a aprendizagem de novos modelos de políticas públicas, estimular a publicação de trabalhos, monografias, revistas relacionados aos seus objetivos, além de reconhecer e premiar as boas práticas de governança. Durante o Congresso, serão realizadas palestras e promovidos debates com especialistas na área de políticas públicas. Lembramos que o encerramento deste congresso será na sala Guido Viaro. E já para compor a mesa diretiva do nosso painel, que tem como tema Segurança Pública, convidamos o mediador, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, Severiano Costa Andrade. A palestrante Priscila Placha Sá, doutora em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná, é professora adjunta de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na graduação e na pós-graduação. Professora adjunta de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, representante da OAB Paraná, e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais e também advogada criminalística. Convidamos o segundo palestrante, Egberto Nascimento Buarque, graduado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia, possuindo mestrado na mesma área da engenharia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ocupa o cargo de Auditor Federal de Controle Externo desde 2008 e desde 23 de maio de 2016 exerce o cargo de Secretário de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública do Tribunal de Contas da União. Convidamos na sequência Maurício Stegman Dieter, professor doutor de Criminologia e Direito Penal da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Também participou pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, professor convidado do Programa de Doutorado em Ciências Penais da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de São Carlos de Guatemala. Também participou das Faculdades de Ciências Sociais da Universidade de Westminster, em Londres, Inglaterra, e da Faculdade de Direito de Hamburgo, Universidade, e também é advogado criminalística. Convidamos na sequência Carlos Alberto dos Santos Cruz, atual secretário nacional de Segurança Pública. O general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz nasceu na cidade de Rio Grande do Sul, com 48 anos de serviço no Exército Brasileiro. Graduou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército de Rio de Janeiro. O general Santos Cruz é especializado em operações na selva e em ações de comando. É também engenheiro civil formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Em maio de 2016, retornou para o serviço ativo do Exército para ser designado pelo secretário-geral da ONU como comandante das tropas daquela organização
na missão das Nações Unidas para a Estabilização da República Democrática do Congo. Em janeiro de 2016, participou do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde foi palestrante e, em virtude de sua experiência em situações de conflito no Haiti e na República Democrática do Congo. Senhores, por gentileza, podem ocupar seus lugares. Neste momento, nós convidamos, então, o mediador para dar as boas-vindas aos senhores e senhoras. Primeiramente, um bom dia a todos. É um prazer muito grande nós estarmos aqui presentes numa temática tão importante que é a questão da segurança pública. Nós temos a honra, juntamente com a Egbert e os demais tribunais de contas, estarmos desenvolvendo um trabalho interessante com relação à questão da segurança pública, mais especificamente com o sistema prisional brasileiro. Estamos realizando, os tribunais de contas do Brasil, juntamente com o TCU, uma ampla auditoria para que nós possamos ter um diagnóstico e apontar soluções para este problema. Estamos na coordenação, em nome do Instituto Rui Barbosa e em nome dos tribunais de contas. Talvez tenha sido por isso que lembrado do meu nome para presidir esta mesa. Mas eu quero agradecer os palestrantes, sem muitas delongas, porque o nosso tempo urge. Eu já vou passar a palavra para a doutora Priscila, para que ela possa fazer a sua apresentação, pedindo desculpas a todos pelo atraso, porque realmente o que foi discutido lá no plenário maior foi um tema que foi muito importante e que, infelizmente, nos deu uma, digamos assim, uma apertada. Então, nós teremos 15 minutos para a apresentação. Muito obrigado. Doutora Priscila, a palavra com a senhora. Bom dia a todas e a todos que estão presentes nesse painel. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, por intermédio da MEID, que está aqui conosco, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e também o aceite desse convite por parte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Instituto Rui Barbosa, que são os promotores desse evento. Eu cumprimento os meus colegas que dividem essa mesa, e o faço pedindo vênia aos demais, na pessoa do nosso mediador, Dr. Severiano Costa Andrade, para que nós possamos pensar um pouco naquilo que é a minha proposta de fala, nessa perspectiva da possibilidade de uma sinergia federativa para a questão da política de segurança pública. Então, eu começaria dizendo que a minha proposta é que a gente tivesse uma política pública de segurança e não uma política de segurança pública. E eu conversava com um colega, nosso colega Maurício Ego, que está no outro painel, dizendo que isso não é mero jogo de palavras, né, que a gente pode pensar isso de uma maneira distinta. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: a Constituição de 88 ela marca um diferencial na história do constitucionalismo brasileiro em trazer pela primeira vez a questão da segurança pública como um direito e um dever. Isso é um marco diferencial, mas é um marco bastante complexo. E como a gente não teria tempo para discorrer da multiplicidade fatorial que levou com que isso ficasse assim no âmbito da Constituição de 88, eu vou seguir uma determinada linha, e o meu marco vai ser a seguinte questão. No ano de 2017, a gente comemora 100 anos de uma conferência que aconteceu no Brasil, portanto, em 1917, chamada da Primeira Conferência Nacional entre Polícia e Magistratura. E esse meu ponto de partida é para dizer que, diversamente daquilo que parece ter protagonizado a Constituição de 88, ao dividir a política de segurança nacional com a política de segurança pública, a Conferência de 1917 marca-se pelo fato de ter concitado as forças de segurança contra os grevistas, né? Então, se anunciava, naquele momento, a ideia da ameaça comunista para o Brasil, e eu diria, Maurício, que é um argumento tão novo quanto antigo, né? Isso se dá pelo fato de que, ainda a capital federal sendo no Rio de Janeiro, no ano de 1914, havia sido fundada a primeira delegacia de ordem política e social,
que nesse mesmo ano de 1914, né, segundo um pesquisador chamado Marcos Luiz Bretas, num livro chamado Ordem e Civilidade na cidade do Rio de Janeiro, teriam sido fichadas aproximadamente 3.000 pessoas como se fossem comunistas. Né? Então, esse era um fato que se evidenciava naquela época e que percorre, muitas vezes, as mutações de política de segurança pública ainda no cenário nacional. E talvez aí a gente inaugure um objeto de estudos, e quem sou eu para falar de criminologia com Maurício Dieter aqui do meu lado, a perspectiva de que a segurança pública se organiza contra pessoas em específico e não contra determinados atos que se queira discutir. Então, esse fenômeno da conferência de 1917, ele marca algo bastante complexo, e é por isso que eu o escolhi, que é uma espécie de partilha entre forças de segurança, especialmente as polícias, com a magistratura, como combatentes da segurança pública. Quando a perspectiva de combatente, nós aqui com a presença do general, também ouso dizer que é tema das Forças Armadas. Mas esse marco de 1917, agregado a esse fichamento de mais de 3.000 pessoas no ano de 1914, ele marca internamente a ideia que vários autores já traçavam, que o Brasil tinha uma política de segurança nacional que, rigorosamente, não era instaurada contra um inimigo externo, senão contra a estrutura e a criação de um inimigo interno. Se a gente olhar a ideia hoje já desconstruída, né, de descobrimento do Brasil, a gente vai ver que, na verdade, se instalou desde sempre a criação de milícias privadas, né, era uma obrigatoriedade que os senhores de terra e os capitães das sesmarias tinham que ter, uma espécie de exército privado, que era menos para defender o país de uma invasão externa, até porque ela não se encontrava em ameaça, já que eram os colonizadores que aqui se estabeleciam, mas senão contra as pessoas da própria colônia. Fossem os indígenas, que foram, segundo vários dados, dentre os indicados, aqui eu cito o Eduardo Galeano, que diz que, ao todo, nós exterminamos 5 milhões de indígenas desde que aqui chegamos. Posteriormente, o modelo escravocrata, né, que traficou pessoas, especialmente do continente africano, e no ato sequencial, já aí no final do século XIX, início do século XX, com a exploração da mão de obra dos imigrantes. Então, esse conjunto de pessoas que, na verdade, faz aquilo que se ocupa mentalmente o lugar do comunista, contra o qual se organizam, portanto, políticas que fazem uma espécie de simbiose entre segurança nacional e segurança pública. Esse modelo confuso ou difuso entre aquilo que é objeto da segurança pública e aquilo que é objeto da segurança nacional, pretendeu-se que houvesse uma divisão no âmbito da Constituição de 88. Mas, claro, né, marcada por uma série de pólices escritas, mas aquilo que está no obscuro dos bastidores das suas tratativas, verifica-se que, rigorosamente, não é o que aconteceu. Mesmo porque, no âmbito do período do regime da ditadura civil e militar, as polícias, tanto civil quanto a polícia militar, realizavam um objeto que não era o seu objeto de tarefa policial. Ainda que a gente tenha marcado a diferença no âmbito de 88 e que possamos questionar de polícia judicial e de polícia administrativa, essas divisões já existiam como metas, ainda que não protagonizadas no âmbito do texto da Constituição de 88. Então, este marco divisório não se deu. O que é mais emblemático? A Constituição de 88, e alguns pesquisadores, como a Vitória Amália Sullock, que escreve um texto sobre a perspectiva da segurança pública no curso de todas as constituições do Brasil, vai dizer que nós adotamos uma espécie de modelo ambíguo. Dividimos no artigo 144 aquilo que caberia a cada polícia, né, a organização
Polícia Judiciária, ao cargo da Polícia Civil e da Polícia Federal, a ideia da Polícia Militar como força de reserva do Exército, a Polícia Rodoviária Estadual e Federal, os bombeiros militares, Guarda Municipal, enfim. Mas criou um instrumento bastante peculiar, né, e hoje o instrumento é veiculado como instrumento de gestão muito complexo, não é só uma particularidade da segurança pública, e eu vou finalizar dizendo que isso também aparece nos 2 pilares que delineiam a posição de um Estado, a ideia da gestão integrada de segurança pública, que é bastante complexa porque aquilo que aparece separado no âmbito da Constituição de 88, aspas, é juntado no momento de se fazer gestão. Os chamados gabinetes de gestão integrada, os GGIs, seja lá como eles se chamem em cada um dos estados da federação, muitas vezes a percepção externa que temos é um gestionamento de verba. Aquilo que vem de multa do Detran pode ser usado para a PM fazer termo circunstanciado em determinado estado. Então, essa complexidade daquilo que é objeto de segurança pública, muitas vezes, aparentemente, se resolve num caso do cotidiano de gestão de verba daquilo que a administração pública realiza. Isso, obviamente, que faz com que aquilo que devesse estar separado passe a permanecer junto. E aí o questionamento que se levanta, e é um questionamento cada vez mais crescente, se nessa perspectiva seria possível, então, que se desenvolvesse o chamado ciclo completo de polícia. Que, de fato, já que estão trabalhando juntos, fizéssemos uma única polícia e dividíssemos internamente o que cada um faz. Um modelo que vários países adotam, e eu sou muito reticente em que a gente faça importação de modelos, mas talvez fosse algo que se adequasse a uma premissa, ainda que para isso a gente precisasse fazer uma reforma constitucional. Um momento bastante delicado para a gente discutir qualquer reforma, mas eu diria que talvez isso permita fazer isso que eu propus, que não é mero jogo de palavras, não uma política de segurança pública, mas uma política pública de segurança. Então, como a minha colega já anunciou que faltam, agora deve ser 4 minutos, eu queria imaginar que um Estado talvez se meça na sua perspectiva mais liberal, mais social, mais democrática, a partir de um tripé: segurança, educação e saúde. E o tema da divisão, no âmbito da Constituição, e a ideia de gestão integrada, a meu juízo, parece sempre os GGIs de cada um desses temas. A divisão daquilo que é problema de saúde do município, do Estado, se eu vou no postinho, se eu vou direto no hospital, se eu preciso ter uma consulta marcada primeiro no posto da cidade para ver se eu posso fazer cirurgia, se ela é eletiva, é de emergência, e como a questão da escola, quem gere a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio e as universidades, a gente vai ver, a meu juízo, que os problemas passam pela mesma temática da discussão orçamentária e menos das pessoas que vão ser diretamente atingidas. E se a perspectiva é que essas 3 questões devessem se organizar pelos seus objetivos e pelos seus temas, o que a gente percebe é que elas se organizam, na verdade, muitas vezes pelas mesmas questões de natureza orçamentária e incidem para um mesmo grupo de pessoas. Eu costumo dizer, a tia da escola não quer aquele garoto problema que é filho do traficante, que também não quer ser atendido no hospital público e que é atendido, paradoxalmente, pelo sistema de segurança pública. Então, quem sou eu, general, para dizer isso? Mas esse tripé que a gente tem hoje, ele, na verdade, é desenhado no modelo ocidental, bastante complexificado, que parece uma espécie de política de guerra. Se a gente pensar na política que nós temos nos nossos hospitais públicos, ela é uma medicina de guerra. Ela é uma medicina para tiro e facada. Ela não é uma medicina terapêutica nem preventiva. O que a escola está tentando lidar? Com os problemas que já emergiram e quando não se cristalizaram. E o sentido último, quando essas 2 políticas absolutamente faliram no âmbito Estado,
parece que a única perspectiva possível é a ideia de uma política de segurança pública, miscigenada com uma perspectiva de política de segurança nacional, a qual se destina a ideia sempre do braço mais pesado do Estado contra determinados tipos de pessoas e não contra determinados atos praticados por elas. Era isso que eu tinha para tentar contribuir com o nosso debate. Obrigada. Absurdo. Tá. Muito obrigado, doutora Priscila. Agora eu vou passar a palavra para o nosso mediador, ou melhor, o nosso palestrante, o Egberto Buarque, do TCU. Bom dia a todos. Vou fazer uma apresentação bastante breve aqui, né? E depois apresentar um vídeo também de 5 minutos sobre um trabalho recente que o TCU apresentou, né, que o TCU apreciou, né, sobre segurança pública. Bom, então, abordar aqui alguns aspectos, né, talvez isso já em conexão com o que a doutora Priscila falou, né, que a segurança pública é abordada de um ponto de vista, de uma perspectiva de combate. Né. Então, isso aqui é uma imagem recente, eu acho que a maioria deve estar familiarizado. Né. E um estudo que está para ser publicado do IPEA, né, do pesquisador Daniel Cerqueira, né, ele aponta esse custo, até foi divulgado essa semana, né, no Bom Dia Brasil, aponta o custo da violência no Brasil em torno de, estimou em 372 bilhões por ano, né, cerca de 6% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Né, esse custo, o gasto do governo, a questão também econômica, né, as pessoas que morrem em idade jovem, né, que deixam de produzir, deixam de consumir, né, escolas, a exemplo do Rio de Janeiro, que ficam paralisadas por dezenas de dias, né, durante o ano letivo. Então, há uma estimativa, né, do Dr. Daniel Cerqueira, de cerca de 372 bilhões por ano do custo da violência no Brasil. Um outro número também alarmante são 60 mil, né, mortes violentas. Né. Isso é apurado principalmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, cerca de 60 mil mortes violentas por ano. O Brasil ele tem, em média, aí, uma taxa de homicídios de em torno de 30 homicídios por cada 100 mil habitantes. Só para se ter uma ideia, na Argentina, no Chile, no Uruguai, essa taxa fica em torno de 8 homicídios por cada 100 mil habitantes. Né? E nós estamos na taxa de 30. Alguns estados, como o Rio Grande do Norte, chegam a ter cerca de 50 homicídios por 100 mil habitantes. Só para ter uma ideia do cenário. Né? Déficit de aproximadamente 200 mil vagas no sistema prisional. Então, no começo desse ano, nós tivemos aí pelo menos 3 rebeliões muito graves, né? Com dezenas de detentos, né, executados. E nós temos um sistema prisional com cerca de 200 mil vagas, né, faltando, né? Um déficit de 200 mil vagas e uma quantidade de cerca de 40% desses presos, né, dessa população carcerária, de presos provisórios. Né, presos provisórios. Bom, política de segurança pública, né? Eu sempre esqueço que pode olhar aqui, né? Política de segurança pública. Então, o que nós, do TCU, ao longo desse tempo, né, que estamos trabalhando, aí, eu particularmente, desde 2012, segurança pública, já construímos uma percepção. Né? Primeiro ponto de qualquer política pública é diagnóstico. Né? E diagnóstico se faz com informação, com dados. Né? Então, os dados da segurança pública, embora pareçam assim, bastante fartos, né? Mas, olhando bem de perto, ainda não é um sistema de informações que ainda pode evoluir muito. É bem verdade que o Ministério da Justiça, ele, lá, com a Lei 12.681, e com o Cinesp, né, já desde lá de 2007, 2008, se eu não me engano, o Cinesp já foi um avanço muito grande, né, o sistema de informações, né, de segurança pública, justiça criminal, foi um avanço muito grande. Mas essa arquitetura institucional do Cinesp, né, que ele precisa da alimentação dos dados dos estados, precisa evoluir, tem que evoluir.
porque esse fornecimento dos dados das estatísticas criminais, né, eles são fornecidos pelos estados por uma questão de acordo, né? Ou seja, é uma contrapartida que a União exige quando ela vai transferir recursos. Então, por exemplo, um estado como São Paulo, que tem quase metade da população carcerária do país, ele, como não precisa dos recursos da União, os recursos da União não fazem diferença no orçamento do estado de São Paulo, então ele não tem incentivos para compartilhar esses dados, né, com o governo federal. E mesmo assim, a constatação que nós temos aí ao acompanhar esses convênios e essa troca de informações, né, como contrapartida de repasse de recursos federais, é que, tão logo esses recursos cessam, essa colaboração também cessa, né? Ou seja, a partir do momento que deixa de receber o recurso, também deixa, muitas vezes, de repassar as informações, né? E também tem um problema de padronização dessas informações, né? Porque, por mais que o Código Penal seja uma lei nacional, né, mas os registros eles não seguem uma padronização. Então, muitas vezes, um crime que é registrado no Estado de uma forma, no outro Estado é registrado de uma outra forma, né? Então, a gente tem um problema aí de comparabilidade, tem um problema também de fidedignidade dessas informações, né? E tem uma questão também estrutural, uma questão também de arquitetura desse sistema de informações, é que os próprios órgãos que produzem essas informações, são as secretarias de segurança pública, as polícias, né, eles são avaliados por essas informações, né? Então, o resultado da segurança pública no Estado é avaliado pelas estatísticas que a própria Secretaria de Segurança Pública produz. Então, na nossa opinião, existe um conflito de interesses, né, nesse arranjo de produção de estatísticas, né? Então, diante dessa necessidade de evoluir dados e estatísticas, obviamente, nós temos uma necessidade de evoluir o diagnóstico, né? Para se fazer política pública se parte de um diagnóstico. E, para se fazer diagnóstico, precisamos de um sistema de informação melhor. Bom, também, como a doutora Priscila comentou aqui, a respeito da Constituição, né, do artigo 144, tem uma questão de arranjo institucional, né, que passa pela questão das polícias, né, pela polícia, por essa proposta de polícia de ciclo único, né, que hoje nós temos essa questão do policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar, né, e a Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Então, temos que melhorar esse arranjo institucional, mas também a União, né, o governo federal ele tem que fazer uma escolha que, a nosso ver, ela está sempre vacilante em fazer essa escolha, se entra ou não com mais peso nessa questão, né? E entrar com mais peso não significa só com mais dinheiro, significa também com mais competências legislativas, né? Competência constitucional, né? Então, a União, ao longo do tempo, né, pelo menos pegando dos últimos 15 anos, ela parece, né, de acordo com as políticas de segurança pública que o governo federal vem implementando, que ela, em alguns momentos, ensaia entrar com mais peso na segurança pública, mas fica só no ensaio. Ela ensaia entrar na segurança pública, mas depois ela recolhe, né? Ela decide não entrar, talvez por uma questão política, talvez porque entende que é uma questão, vamos dizer assim, inglória, uma questão que não vai trazer resultados no curto e médio prazo. Questão do financiamento, né? Financiamento. Então, só para citar um aspecto que está bastante em evidência, né, o que é o sistema penitenciário, você tem os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que o STF, né, julgou uma DPF em 2015 e proibiu, né, o contingenciamento dos recursos desse fundo, né, que tinha um estoque de recursos ali em torno de 3 bilhões de reais. Né, e aí, ao final de 2016, esses recursos foram repassados aos estados, né, principalmente para a construção de vagas, né, de presídios, de cadeias, enfim, né, para geração de vagas nos estados, para reduzir o déficit do sistema prisional. Mas também o financiamento tem um outro aspecto de como ele tem evoluído nessa distribuição entre os entes federativos. E uma coisa que chama atenção é que a participação da União
nesse volume total de recursos veio caindo entre 2010 e 2015, ou 2014, né? Nós fizemos um trabalho sobre isso. A participação da União, percentualmente, vem caindo, e a participação dos municípios vem aumentando no gasto da segurança pública, né? Nós não tivemos, assim, nós não, diante do escopo do trabalho, o tempo de aprofundar na questão municipal, mas um dos fatores que deve estar aumentando essa participação no financiamento da segurança pública por parte dos municípios, provavelmente deve ser a criação das guardas municipais, né? Porque a criação das guardas municipais é uma condição para que o município receba recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Então, e isso é uma questão que lá na frente, provavelmente, deve criar um problema previdenciário, né? Porque essas guardas municipais vão gerar aí uma cauda previdenciária que lá na frente deve gerar problema para esses municípios, né? E essas guardas municipais também, na maioria dos casos, estão surgindo como é que eu vou dizer, uma versão reduzida das polícias militares, porque normalmente essas guardas municipais elas são comandadas, né, por coronéis aposentados das polícias militares, né? Então eles são requisitados pelos municípios como secretários de segurança pública e eles dão uma estrutura de polícia militar, né, para essas guardas municipais. Isso é só uma constatação, também não temos um juízo de valor em relação a isso, né? Mas realmente é fato que os municípios estão tendo uma participação cada vez maior no gasto da segurança pública. Bom, sistema prisional, né? Então, como eu já comentei aqui sobre o déficit de vagas, né? Nós temos aí em torno de 200 mil vagas em déficit, um crescimento médio de 7% ao ano da população carcerária. Então, nós temos uma população carcerária que já beira aí em torno de 600 mil, entre 600 e 700 mil, com um déficit de 200 mil vagas e crescendo a 7% ao ano, né? Para fazer uma conta muito simples, pelos parâmetros do DEPEN, a criação de uma vaga, no mínimo, requer R$30 mil, a criação de uma vaga, né? Então, fazendo essa conta aí por baixo, né, 200 mil vagas por 30 mil reais, eu acho que dá mais de 6 bilhões por aí, né, para cobrir esse déficit. Mais de 6 bilhões de investimento. E um investimento de 6 bilhões para cobrir o déficit atual, e considerando que cada vaga, em média, e essa apuração também é uma apuração que tem que evoluir muito, que é o custo por detento, né? E aí isso nos interessa bastante, somos tribunais de contas, né? Então, o custo por detento ainda é algo que não está unificado, né? Então, esses custos que nós ouvimos sendo divulgados, né? O detento no estado tal custa R$ 1.500 por mês, o detento no estado tal custa 3 mil, a parceria público-privada, por exemplo, em Minas, custa, estou chutando aqui, 4 mil, né? Então, essa apuração do custo, que está justamente sendo feita por nós, essa avaliação da apuração do custo, como bem disse o conselheiro Severiano Costa Andrade, está no bojo desse trabalho de auditoria coordenada do sistema prisional, e nós já detectamos que não existe uma padronização, de fato, embora exista uma regulamentação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né, o CNPCP, sobre uma padronização da apuração desses custos, tá? Então, realmente não há uma segurança a respeito desses custos que são divulgados. Mas, supondo que eles fossem, em média, de R$ 3 mil por mês, né, então nós temos aí 10% da criação da vaga seria de custo mensal de manutenção do detento. Então, nós estamos falando de 6 bilhões de investimento, gerando em torno de 600 milhões a mais de custo mensal para a manutenção das vagas, né? Então, há que se pensar se o Estado brasileiro, em sentido amplo, né, considerando governo federal e governo estadual, que tem, e principalmente os governos estaduais, né, que é onde está o peso do gasto da segurança pública e o peso das competências constitucionais de segurança pública, se eles conseguem suportar esse gasto, o que atualmente, né, parece que não, diante dessa crise fiscal. Algumas medidas que estão em curso, né, para atacar essa questão do déficit do sistema prisional, né? Então, nós temos o CNJ
que já vem há um bom tempo com as audiências de custódia, muito polêmicas, né? Até por uma questão do próprio populismo, vamos dizer assim, na segurança pública, né? As audiências de custódia são bastante questionadas, né? Até dos últimos fatos aí que ocorreram, não, a polícia vai lá, prende, aí o judiciário solta e tal, né? Então, é uma coisa bastante simples, né? Para você reduzir o déficit, você tem que atacar os fluxos de entrada e os fluxos de saída, né? A audiência de custódia ataca o problema do fluxo de entrada. E o fluxo de saída, nós temos, por exemplo, a questão dos mutirões, né, da Defensoria Pública, nós temos a questão do monitoramento eletrônico, né? Dinheiro, eu não sei. Dinheiro... tá aí, esse caso ainda não mapeamos. Mas o monitoramento eletrônico, os mutirões, né, da Defensoria Pública, né? Então, temos essas medidas, né, que mapeamos aí como forma de reduzir esse déficit. E a questão também do Fundo Penitenciário e da DPF 347, que eu já comentei, né, que são questões também afetas ao sistema prisional e que, nesse momento, estão acontecendo, né? Ou seja, o DEPEN repassou, ao final do ano passado, ao começo desse ano, recursos para os estados, como eu já comentei, para criação de vagas, principalmente no sistema prisional, e isso foi feito a toque de caixa, né? Isso foi feito numa correria, né? Saíram 2 medidas provisórias, no final do ano passado e uma no começo desse ano, a medida provisória 755 e a 781, tratando dessa liberação de recursos, mas o próprio DEPEN não foi aparelhado, vamos dizer, normativamente e operacionalmente para dar conta dessa incumbência, né? Então, eu acho que nos próximos capítulos aí dessa história, talvez tenhamos alguns problemas de recursos, até porque os estados que estão em situação fiscal difícil recebem esses recursos e esses recursos caem, para ser bem direto, né, num buraco negro, né? E eu não posso questionar alguém que está no deserto, morrendo de sede, eu dou um cantil de água gelada para ele e falo para ele não beber, né? Ele vai beber, né? Não tem jeito. Então, isso daqui nos próximos capítulos dessa história teremos alguns problemas. Bom, pessoal, não vai dar tempo para passar o vídeo, mas eu acho que o recado principal foi dado. Só um último slide, me desculpa, já estava esquecendo. Proposições legislativas, rapidamente. Como a doutora Priscila comentou, a questão da polícia de ciclo único, né, ela já vem sendo abordada na PEC 51, né, do doutor Luiz Eduardo Soares, né, que foi o principal autor dessa proposta de emenda à Constituição, que é um tema polêmico, né, que nós estamos acompanhando. A PEC 33 também, que leva a segurança pública como uma competência comum, né, na Constituição, até por questões, por exemplo, de padronização, de preparação das polícias, enfim, dos operadores da segurança pública, e a PEC 24, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, que seria para, basicamente, auxiliar, principal razão dela, objetivo dela, auxiliar os estados a custear a segurança pública, principalmente a folha de pagamento, né, dos seus operadores de segurança pública. Bom, pessoal, essa era a nossa apresentação. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Doutor Egberto. Passamos a palavra ao doutor Maurício para suas considerações. Obrigado. Eu quero agradecer o convite de maneira não protocolar. Não é comum que eu transite pelo espaço de congressos feitos, né, pelos tribunais de conta ou pela lógica das políticas públicas, então é um privilégio estar aqui. Geralmente eu me concentro nesse canal de comunicação que é próprio dos criminalistas, dos criminólogos, né, enfim. Então é realmente uma oportunidade excepcional. Muito obrigado pelo convite. Eu quero cumprimentar a minha querida colega Priscila, já companheira de muito tempo na carreira acadêmica, e qualquer elogio dela vai debitado na conta de uma amizade que nós cultivamos há muito tempo. Certamente uma das principais professoras da Universidade Federal do Paraná, e não apenas da sua Faculdade de Direito, de onde eu sou egresso e tenho todo o meu percurso acadêmico.
cumprimentar o Dr. Egbert Nascimento pela exposição, que, enfim, em termos de análise preliminar, estou absolutamente de acordo, talvez a exceção de um ponto sobre o qual gostaria de dialogar depois, e o general Carlos Alberto, que está aqui à minha esquerda, o que sempre é um bom sinal, enfim, para a gente poder discutir segurança pública no país. E eu tenho uma visão um pouco diferente, o meu ponto de partida é distinto, não só da perspectiva histórica que apresentou a professora Priscila, como da perspectiva analítica, a partir dos dados, né, apresentados pelo professor Egbert. Posso lhe chamar de professor, não sei se tem cargo acadêmico, mas, enfim, fala como se fosse. Eu vou lhe colocar nesse pedestal, então. Acho que é justo. Eu acho que o erro é tomar a segurança pública como ponto de partida, de qualquer forma, né, porque parece sempre um objetivo político idealizado, uma segurança que é uma demanda por ordem que nós queremos. Né? Afinal, qual que seria o contexto de ordem que nós desejamos e como impor essa ordem? Um dos perigos do idealismo é precisamente tentar plasmar o ideal na realidade. Eu parto de uma outra escola, que parte da realidade para pensar soluções inteligentes. Aliás, eu já vou até me criticar aqui. Soluções não, porque soluções não existem. Tem respostas mais ou menos inteligentes para problemas extremamente complexos. Uma das coisas que a gente aprendeu na criminologia é que, frequentemente, quando a gente tenta medidas, especialmente em modelos importados, prêt-à-porter, que a gente compra, e eu já vi tanta gente falando imbecilidades como, né, tolerância zero, lei e ordem, broken windows theory. Eu falei, escute, mas você viu o contexto no qual esses estudos foram desenvolvidos? Ou você sabe se pode importar um modelo desses e aplicar num contexto completamente distinto? As pessoas não têm a menor preocupação, elas acham que dá para comprar segurança pública comprando tecnologia, comprando conhecimento, como se o produto da segurança pública fosse vendido por um think tank estadunidense qualquer. Não é assim que se faz. Quem dera fosse assim, né? Quem dera pudesse comprar os modelos teóricos e práticos e tecnológicos para poder assegurar a todos nós o direito à vida, à liberdade, dignidade, mínimo acúmulo patrimonial, etc. Não é assim que funciona. Então, o ponto de partida, eu quero inverter isso, né? O ponto de partida tem que ser a realidade brasileira. E é uma realidade produzida pelo sistema de justiça criminal. E com essa expressão eu quero incluir aqui todos os agentes de segurança pública, os devidos e os indevidos. Isso é, aqueles que fazem e aqueles que foram convidados. Eu não quero dizer se eles são culpados ou não de terem aceito esse convite, mas que não deveriam estar lá, porque eles mesmos se reconhecem como excepcionais. O problema é que a gente está colocando essa exceção dentro da lógica, né, por exemplo, o que é a Força de Segurança Nacional, que ela tem se transformado. Né, o que deveria ser absolutamente excepcional, intervenções militarizadas em ambientes urbanos, que é algo que só se justificaria em contexto de guerra civil, e, de repente, parece que a gente normaliza esse contexto de guerra e fica reproduzindo isso, cada vez com um orçamento maior, cada vez com uma participação maior, e assim sucumbindo à possibilidade de transformar aquilo que é erro no ponto de partida. E aí, se a gente for pegar a realidade, eu vou ser absolutamente franco com vocês. Enfim, a gente produz muito conhecimento teórico na universidade, mas há pouca interlocução entre as políticas públicas e as universidades. Né? Eu acho que isso é culpa das universidades e dos agentes de segurança pública. Eu não consigo entender como é que a gente tem uma massa teórica crítica tão qualificada no Brasil, e eu posso acumular referências teóricas de pesquisadores que não têm os seus trabalhos validados em termos de política de Estado. Talvez está aí a primeira sinalização. A política de segurança pública no Brasil ainda é uma política de governo, não é uma política de Estado. A gente tem que ultrapassar partidarismos, ideologias, né, e para poder fazer isso com política de Estado, para que as trocas de governo não mudem a perspectiva de que nós precisamos de um país que tenha, enfim, fundamentação teórica e prática para poder transformar a realidade no curto prazo. Qual que é a realidade do tempo presente? Né? O fato é o seguinte, sistema carcerário. Os dados que estão ali são absolutamente corretos. Né? A gente pode discutir sempre metodologias e o número absoluto de presos, isso tudo bem, porque o CNJ trabalha com outro dado, o Ministério Público trabalha com outro, os governos estaduais, enfim, nem mesmo sabem quantos presos tem. Eu sei porque o meu estado de São Paulo não sabe quantos presos custodiados em presos provisórios tem, mas eu estou falando de que há mais ou menos um sentido, né, de que não há dúvida de que o maior crime contra a humanidade em curso no Brasil é o sistema carcerário. Escutem o que eu estou dizendo, porque isso não é leviano. O maior crime contra a humanidade em curso no Brasil é o sistema carcerário. Claro que tem crianças costurando roupas da Zara em porões em São Paulo. Claro que tem gente sendo, né, explorada em olarias e minas de carvão. Etc. Tudo bem, mas o sistema carcerário hoje no Brasil é o maior crime contra a humanidade em curso. Quem é responsável por ele? Nós. Eu digo eu mesmo, né? Eu, no terno e gravata, trabalhando no ar-condicionado, com perfume importado, sou responsável, como advogado, como professor, como juiz, como promotor, como delegado, por perpetuar o maior crime contra a humanidade em curso no país. Nós somos responsáveis por isso, nós produzimos o estado dessas coisas. Então,
Eu quero partir da barbárie. Esse é o horizonte, né? Você diz, olha, você pode encontrar explicações racionais para Auschwitz. Eu me nego a isso. Eu me nego a justificar o sistema carcerário brasileiro. Ele não tem justificativa, ele não tem como se perpetuar. E aí o cinismo do Supremo Tribunal me incomoda, porque diz, é um estado de coisa inconstitucional. Sim, e daí? E daí continua existindo como estado de coisa inconstitucional, o que me causa não pouca revolta, né? Essa altura já deve ser advertência, né, de cuidado, falando do Supremo e tal. Dane-se o Supremo, né? Uma vergonha. Uma vergonha. Eu chego a... Uma vergonha. Uma vergonha. O estado de coisas inconstitucional. E aí querem executar provisoriamente pena, mas vocês não sabem o que é o sistema carcerário. É uma desumanidade absoluta. Enfim, e não é só isso, é o homicídio sistemático de pessoas, né? Você sabe que os movimentos negros chamam isso de genocídio da população jovem negra. Você pode achar exagerado, né? Pô, genocídio... Escutem isso. A gente tem mesmo, né, 28,9 mortos sobre 100 mil. É um índice inaceitável. Nos últimos 4 anos, o Brasil produz mais mortes violentas do que a guerra na Síria. Já viram imagens da Síria? E do que é uma guerra civil em escala completa? Uma morte violenta a cada 9 minutos. Uma morte violenta a cada 9 minutos. 73% das vítimas dessas mortes são pretos e pardos. 358 policiais mortos em 2015, sendo 91 em serviço e 276 fora de serviço. Aí quando eu falo, mas tem uma guerra, escute, eles não estão morrendo em serviço, eles estão morrendo fora de serviço. Porque eles têm que fazer bico, porque eles têm que ter um segundo trabalho, porque eles não são corretamente remunerados, porque eles se envolvem em ambientes que eles não deveriam, porque eles estão fazendo segurança privada de bares, boates, fazendas, e sendo mortos nesse contexto, porque quando são descobertos como policiais. E essa polícia que morre muito, é a polícia que mata 3.320 pessoas. A polícia brasileira mata uma pessoa a cada 3 horas. No nosso evento aqui vão morrer, né? Enfim, a gente faz a conta da morte por horas da polícia brasileira. Polícia que morre, polícia que mata. E quando a polícia pega em alguma coisa que seja mais bochornosa, assim, a classe política vem e diz, não, são as maçãs podres do sistema. Não, escute, o teu sistema é que é podre. Não com razão, os policiais acabam sendo corporativistas, eles não têm nada para ajudá-los, a não ser a experiência da própria corporação. Bom, eu gosto quando a polícia militar vai, por exemplo, para a Universidade de São Paulo, e a gente faz conferências e seminários juntos, né? Eu sou entusiasta dos policiais antifascismo, acho que é um dos movimentos mais importantes da polícia brasileira, mas o policial militar não pode se sindicalizar, não pode, né, ele tem que fazer aquelas encenações ridículas, como a gente viu no Espírito Santo, em que um grupo de senhoras diz, não, vocês não podem sair do quartel, então não vamos sair, exercendo o direito de greve que eles não podem. Então, como é que eles vão ser classe trabalhadora e se emancipar se eles não podem nem se constituir como sujeitos da luta, enfim, pelos seus direitos, né? Por uniforme, por colete, por tecnologia, por não se envolver nisso, né? E vejam, o Brasil é tão atrasado nisso que ainda tem gente que fala em polícia comunitária. Escute, polícia comunitária acabou nos anos 80, hoje o modelo é outro, é polícia orientada a problemas. Porque se vocês pegarem o cotidiano da polícia, o que a polícia faz é quase sempre a mesma coisa. Então, entrem numa viatura policial, como a gente fez, e passem o dia todo com a polícia, vai ver que quase 90% que a polícia faz é a mesma coisa, é briga de vizinho, é conflito. E eles não têm aptidão para lidar com isso, eles têm que levar para a DP. Quer dizer, porque eles não têm instrumentos de assistência social para poder dar uma solução. A polícia do futuro, pelo menos no modelo internacional, é uma polícia que é especializada nos problemas que ela vai atender. Então, ela pode chegar lá com soluções. Agora, para aumentar a discricionariedade do policial, eu tenho que ter controle sobre a sua arbitrariedade. E hoje no Brasil a polícia é muito arbitrária, porque ela inventa soluções, cria composições de maneira não, enfim, ortodoxa, não prevista. Eu não vou nem mencionar o gasto, porque o gasto, não é que o gasto é absurdo, o gasto brasileiro em segurança pública ele é pouco e ele é mal direcionado, ele é mal utilizado. Por exemplo, nada pode ser mais estúpido do que usar dinheiro para continuar construindo penitenciária. Escutem isso. A doutora Maria Tereza está aqui, ela pode confirmar o que eu estou dizendo. Se a gente continuar no atual ritmo de construção de presídios, prendendo 0 pessoas a partir de hoje, ninguém mais vai ser preso. Se a gente continuar no atual ritmo de construção de presídios, vai levar 16 anos para ter vaga para todo mundo. Então, que o resto de construir mais presídio não faz o menor sentido isso. É estúpido usar dinheiro para construir presídio. O que a gente tem que fazer é prender menos. E não é prender menos, a gente tem que prender muito menos. Para, pelo menos, poder resgatar índices de convivência humana nesses espaços que a gente criou. É tudo tão irracional, né? E aí a privatização se expressa nisso. Acho que tem 552 mil policiais civis e militares e 519 mil vigilantes privados. Quer dizer, olha o descompasso que nós temos. Hoje tem muita gente armada a serviço de proteção de patrimônio privado. Isso é perigosíssimo. Enfim, não quero nem falar do número de mortes por armas de fogo, são quase mais de 70%, né, enfim, dos casos. E aí há quem queira liberar isso. Eu quero saber como funciona isso, né? Enfim, eu vou avançar.
Como pensar isso de maneira diferente? Né? Como a gente veja, todo mundo aqui tem o mesmo compromisso. Eu não gosto que policial morra, não gosto que policial mate, eu não quero que as pessoas se matem entre si. Eu não quero que haja subtração patrimonial, eu quero que haja distribuição da riqueza. Eu não quero que exista expropriação do que é dos outros. Eu quero que isso tenha méritos legítimos de acesso à propriedade privada, o direito de acesso à propriedade, e não a sua limitação na ponta do canhão. Então, eu acho que a questão a pensar aqui é assim, o Brasil vai mal porque ele tem política penal. Ele tem que começar a ter política criminal. Aí nós vamos falar de segurança pública. O que é política penal? É quando o típico, eu ia dizer uma palavra, não vou dizer, quando o típico secretário de segurança pública, o típico, né, não gente informada, instruída, o típico, diz assim, que tem que aumentar a pena, que tem que prender mais, mas escute, nós tentamos isso, há 150 anos a humanidade tenta isso, e não está funcionando. Aí dizem, Maurício, você é utópico. Não, utópico é você, que quer fazer a mesma coisa há 150 anos e acha que alguma coisa vai mudar. Não é possível. O que não funciona em termos de segurança pública? Prender muito, aumentar penas, criar novos crimes. Isso nos colocou no buraco onde nós estamos. Como é que alguém pode dizer que isso é a solução para alguma coisa? Então, qual é a relação entre criminologia e política criminal? Entre, por exemplo, o que eu faço na Universidade de São Paulo e parece tão distante, né, das agências de controle social? É começar com criminologia. E o que é criminologia? É o estudo das determinações do crime ou dos seus processos de criminalização. Para você poder interferir em algo, você tem que saber quais são as determinações que produzem aquilo. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu me socorro muito por causa da pesquisa, que aí os dados são muito melhores, né? Mas aí não bastam os dados, eu tenho que ter teorização competente sobre os dados, porque senão eu posso ter, enfim, né, medidas de falsa afetação e correlações falsas, etc. A National Crime Victim Survey, que é uma pesquisa de vitimização, concluiu que 40% dos homicídios envolvem uso de álcool. 40% dos homicídios. Eu não sou o cara que vai dizer aqui que tem que proibir o álcool, porque eu sei o que acontece. Aí acontece a lei seca, a máfia, etc, etc. É outro caminho, certo? Mas se 40% envolve... Eu vou dizer para vocês, olha, não precisa procurar solução nos Estados Unidos. Eu vou dar aula na Guatemala, todos os anos. Sabe o que a Guatemala faz? O máximo que você pode comprar num bar são 3 cervejas. Escute, sinto muito, se vire com 3 cervejas. Mas no Brasil, o cara pode, com R$10, sair completamente alcoolizado. Isso é uma temeridade. Tem que ter regulamentação mais estrita da venda de drogas. Agora, de todas as drogas. O sujeito tem que poder comprar maconha de boa qualidade, heroína de boa qualidade. Se ele quiser fumar crack, ele tem que poder comprar um crack que não esteja contaminado, porque o contaminante do crack é pior do que o próprio uso do crack. Qualquer pesquisa científica está aí à disposição de vocês para comprovar isso. Enquanto a gente não regulamentar a produção, comércio e distribuição de todas as drogas, não tem como você pode falar em regulamentação. A única droga que diminui de consumo é o tabaco. Por quê? Porque foi regulamentado de maneira estrita. Se a gente não adota um padrão... Eu não estou para liberalizar as drogas. Pelo contrário, estou dizendo que a gente tem que regulamentar mais o álcool. Mas a gente tem que poder regulamentar todas as drogas. Senão essa coisa mais estúpida que tem é você, veja, num fato que é um negócio jurídico perfeito, a exceção do objeto. O sujeito quer vender, você quer comprar. O número de pessoas que morrem consumindo droga é infinitamente menor do que o número de pessoas que morrem na guerra às drogas. Então, que guerra estúpida, idiota, é essa que nós vamos manter? Mas é muito difícil, o Congresso é conservador. Escute, quem define o que é droga ilícita é uma lista ordinária da Anvisa feita por 3 burocratas. Porra, dá para mudar isso de um dia para o outro. E nós vamos insistir nisso. Veja a imagem, né, de pessoas em veículos e roupas militares para subir, para lutar uma guerra que eles não podem. A Indonésia, recentemente, endureceu a sua política de drogas, aumentou o número de mortos e o consumo não diminuiu. Você não afeta uma lei econômica com política de segurança pública. Esse é o problema de partida da segurança pública. O problema não está nela. Ela chega tarde. E tem um colega nosso, o professor Paulo Busato, que tem uma metáfora bonita. Ele diz, olha, direito penal, polícia, né, assim, o aparato de justiça criminal tem as mesmas características que aquele zagueiro Júnior Baiano. Lembram do Júnior Baiano? Ele chega atrasado e com violência. Isso é o que nós fazemos. A gente chega tarde e o que a gente traz? Mais violência. A possibilidade de matar alguém, de enjaular alguém. Como é que isso pode ser racional? Como é que eu vou discutir orçamento nesse contexto? Não é possível, né? Então, o que nós sabemos que não funciona? Né? Criar mais crimes, hipóteses qualificadoras. Veja a inflação punitiva no Brasil. E isso, vejam, eu quero dizer com todas as letras, a culpa disso é do Partido dos Trabalhadores. Porque é verdade que o FHC aumentou o número de crimes, mas ninguém aumentou tanto o número de crimes quanto o governo do PT. Isso é assustador. Saber que direita e esquerda pactuam do mesmo projeto, e aí me parece irracional, porque é como o ministro da economia deles, é intercambiável, né? O Henrique Meirelles pode ser ministro do Lula ou do Temer, não importa. Política de segurança é a mesma horrorosa, horrível política de segurança pública. E eu não quero desmerecer o esforço das pessoas que estão lá tentando fazer o melhor. Mas, escute, eles estão tentando conter, né, as cataratas do Iguaçu com um balde. Não é possível, né? O problema é em cima. Então, a gente analisou isso lá na USP, 96% dos projetos de lei em matéria penal são para criar novos crimes ou aumentar penas. Mas, porra, não basta o que nós temos. Nós nunca aprendemos tanto. E há quem fale que o Brasil é o país da impunidade. Isso é uma loucura, mas nós nunca aprendemos tanto.
Nunca. Nem de um lado, nem do outro. E a gente que acha que é pouco. Mas escute, vocês sabem onde leva isso? E não só, não quero falar só de custo financeiro, o custo humano disso, das famílias que cumprem sentença, das pessoas que estão vinculadas a essa lógica, do custo das pessoas que não vão ser empregadas depois. Você não tem emprego para quem não tem ficha, imagine. Aí, claro, ou vira morador de rua ou se inscreve na ilegalidade da vida cotidiana. Enfim, o Brasil tinha, até 2012, quando a AGV e o Ministério da Justiça tentaram fazer essa conta. O Brasil tinha, em 2012, 1.684 crimes previstos na lei. 1.684 crimes. Porra, molestamento de cetáceo, dano à planta ornamental, aquecer água de piscina com gás de cozinha, tudo isso é crime. Sim, porque qualquer idiota quer um crime para chamar de seu, né? Independente digamos, do direito do movimento chamar um crime para si. Mas todo mundo quer criar um novo crime, como se fosse resposta. Eu me lembro, eu estava na reunião do grupo de empresários do ramo da siderurgia, quando saiu a lei dos crimes ambientais. Eu estava lá, enfim, não fui convidado, fui porque meu pai participava dessa reunião. E eles disseram, nossa, que bom que saiu a lei dos crimes ambientais, agora a gente pode continuar fazendo o que a gente faz com responsabilidade pessoal para os gerentes e diretores. Vocês vejam só, é a lei penal. Quer dizer, a lei penal vai proteger o meio ambiente? Quem é um idiota que acredita nisso? Vocês já conhecem a indústria papeleira, madeireira do Brasil? Você acha que lei penal vai evitar a destruição da Amazônia? Isso é uma loucura. E as pessoas vivem isso, se dedicam a isso. E aí nós temos inflação punitiva, inflação legislativa penal. Segundo, endurecer o sistema judiciário, né? Encarceramento em massa. Aí juiz linha dura. Sabe? Escutem, como se fosse adiantar alguma coisa. Só para dizer, em relação à audiência de custódia, a audiência de custódia não é uma opção. Ela é obrigada... A Constituição diz, o preso será imediatamente apresentado à autoridade judiciária. Nós assinamos uma convenção. Eu sei que o presidente gosta de fazer viagem e assinar lá um terminho. Pô, está na lei, está na Constituição, o cara tem que ser apresentado. Viva a audiência de custódia. A audiência de custódia tem que ser a principal porta de saída. Porque a gente não pode mais prender gente simplesmente. Né? É completamente irracional. Eu vou terminar. Outra coisa que é horrível, né? Ampliar intervenções militares em ambientes urbanos no contexto da guerra às drogas. Veja um exemplo do México. Olha o buraco negro que se enfiou o México quando tentou fazer isso. Então, o que nós temos que fazer imediatamente? Né? Primeiro, sem nenhum encantamento, um projeto progressivo de descriminalização. Tem que descriminalizar todos os crimes com pena inferior a 2 anos, todos os crimes que se procedem mediante queixa, crimes sem violência ou grave ameaça, com dano reparável. Tem que descriminalizar, assim, tudo aquilo que não é criminalizado. Sabe, por exemplo, vai discutir no Brasil, aborto. Escute, ninguém está nem aí. Sabe quantos júris por aborto tem? É estúpido, a gente nem leva a sério isso. É só uma coisa de bancada ignorante que fica discutindo esse troço. Escute, o aborto já é legal no Brasil porque ninguém se importa com isso. Porque a filha do promotor também aborta. Sabe? É um cinismo que a gente carrega entre si, fica discutindo bancada. Já não é um problema. Já não é um problema desde os anos 60. Em São Paulo, nos últimos 10 anos, teve 4 júris por aborto. Escute, vocês acham que só 4 pessoas abortaram? A gente normalizou isso, então tem que descriminalizar isso, tira do Código Penal. Veja, o começo da razão da segurança pública, na minha opinião, é o fim da barbárie, é o fim da irracionalidade. A gente vive a irracionalidade. E aí nós temos que descriminalizar e regulamentar a produção, comércio e consumo de todas as drogas. Mas isso é para ontem. Mas a gente vai viver enfim, por muito tempo ainda. Depois, nós temos que diminuir a letalidade policial. Né? Porque essa é uma morte que dá para prevenir. A polícia brasileira mata muito, tem que matar muito menos. A polícia pode matar? É claro que ela pode matar, em legítima defesa própria ou de terceiro. Mas, no Brasil, você aceita auto de resistência no estrito cumprimento do dever legal. Mas ninguém aqui, James Bond, tem licença para matar e não tem execução de pena de morte. Então, isso não existe. Mas isso está se arquivando, está se colocando... As corregedorias têm que crescer em vigilância em relação a isso. Né? As corregedorias da polícia têm que ser muito mais ativas para levar todos esses casos a termo, ainda que seja júri para ter absolvição ou não. Mas a sinalização que a gente tem hoje é que isso vai para a competência da Justiça Militar. Depois, tem que ter uma redução imediata da população carcerária, com audiências de custódia que libertem muito mais, e aqui eu tenho que dizer que a gente tem que ter um controle estatístico de, pelo menos, garantir 70% da liberdade de cada pessoa na audiência de custódia. Menos do que isso não dá certo, e aí querem desmontar as audiências de custódia. Progressão objetiva de regime, acabar com o palpite do juiz ou do diretor da penitenciária sobre progressão. A progressão tem que ser objetiva, não dá mais para ficar discutindo exame criminológico. Pô, tem um cara lá em São Paulo, na comarca de São Vicente, que voltou a pedir exame criminológico. Pô, um troço do século XIX. Progressão tem que ser objetiva, tem que sair no cadastro, tem que ir lá contando os dias. Não dá, os mecanismos disciplinares não podem ser respeitados numa lei de execução penal, que é um estado de coisa inconstitucional. E aí o cara quer que o cara respeite a lei por... Enfim... ampliar os indultos, né? A gente tem que ter indultos muito maiores, muito mais amplos, e não só, hoje os indultos para mulheres têm avançado, mas não basta, tem que ser indultos muito maiores.
e políticas de médio alcance pós-carcerárias. O Brasil ainda é um país que responde a teorias criminológicas de médio alcance, ou seja, a gente sabe que mecanismos de médio alcance, de teorias típicas de médio alcance, como teorias etiológicas, culturais, sociais, ainda têm afetação positiva na redução dos índices de criminalidade. E aí eu discuto segurança pública com vocês. E aí eu discuto que tipo de polícia eu acho que tem que ter, porque eu acho que a polícia tem que ser municipal, porque eu acho que faz um sentido uma certa militarização da polícia por disciplina e hierarquia, por uniforme, por outras questões, ou seja, uma lógica marcial, mas não necessariamente militar, dentro das polícias. E aí a gente pode discutir orçamento, e pode discutir progressão de carreira da polícia, gestão integrada, mas enquanto a gente não resolver o ponto de partida, eu acho que tudo mais ou menos, né, a gestão da barbárie. Era isso. Eu quero agradecer ao doutor Maurício, dizer que a visão dele é muito importante, porque ela demonstra a visão de quem está no dia a dia, no labor, como criminalista, como estudioso da matéria. Passo a palavra agora ao general Carlos Alberto dos Santos Cruz, para que ele possa fazer a sua explanação. Tá bom, muito obrigado pelo convite, o tempo é curto, eu vou entrar rachando aqui no assunto. Segurança pública tem uma visão muito... existe uma visão muito setorial. E, no momento de crise, assim, a proliferação de especialistas é um negócio fantástico. De todos eles que eu leio, que eu escuto, sempre dá para pegar uma coisa ou outra, mas é uma coisa ou outra, porque a falta de responsabilidade também, né, de emitir opinião é muito grande. Não é que a opinião não possa ser diferente, mas é que ela tem que ser responsável. Então, nesse ambiente aí, tem o seguinte, a deterioração do Brasil, não só na segurança pública, na realidade, às vezes a gente fala de polícia, o idealismo do mundo acadêmico, tem tudo isso. O idealismo do mundo acadêmico, às vezes, ele é dissociado da realidade, ele é fantástico porque ele está baseado no idealismo, só que tem uma distância muito grande para a realidade, né? Onde você tem ideologias contaminando uma série de processos, né? Então, a segurança pública ela tem vários pilares. O primeiro deles é a ação governamental, e polícia é o último. Só que a ação governamental, você não tem responsabilização das ações governamentais. O que você tem hoje de crime organizado, de criminosos que entram para dentro das instituições para assumir postos públicos, para roubar dinheiro público. Eu vou tentar, não era para tocar nisso, mas, para mim, o pior crime não é o crime que está acontecendo da falta da aberração humana que é o sistema penitenciário. A aberração é o crime de corrupção. A nossa primeira aberração é a corrupção. Então, as ações de governo elas são fundamentais. E você não tem ação de governo, chegou nesse ponto de deterioração por falta de responsabilização e de responsabilidade governamental histórica ao longo do tempo. Aonde você vai, em qualquer lugar desse Brasil, onde teve Copa do Mundo, e você vê obras inacabadas, como tem em Fortaleza, como tem em Mato Grosso, e o que aconteceu para aqueles criminosos que roubaram o dinheiro? Porque roubar dinheiro é crime. Então, aquilo ali que poderia, em consequência de um negócio desse, levar um benefício para a população, para melhoria de transporte, para mais conforto, para o operário não demorar 3 horas para chegar na casa dele, não, está lá tudo inacabado, e o dinheiro sumiu e agora apodreceu, tem obra que você não tem mais nem condição de recuperar tecnicamente. Então, a ação governamental é fundamental. Foi feito o PP, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Não teve nenhuma outra ação governamental. A escola tem que ser melhor, a professora tem que ter material escolar, tem que ter a merenda escolar para as crianças, tem que ter a creche para a mãe deixar a criança para poder ir trabalhar. Isso é tudo ação governamental, isso é um conjunto de segurança pública. Normalmente a gente fala de polícia, né? Aí você vai para o sistema judiciário. Eu não vou fazer crítica aqui da polêmica de audiência de custódia, se ela tem que ser maior, se ela tem que ser menor. Não tem lugar para todo mundo, às vezes tem crime de pequena monta, o policial também não pode deixar de pegar o crime de pequena monta e levar para o juiz, é a obrigação dele, por aí vai. Então é a coisa mais complexa e polêmica. Agora, a população não pode sentir a sensação de impunidade pela atuação do Judiciário e do Ministério Público. Quem transmite sensação de impunidade para a população não é a polícia. Não são os órgãos de segurança, é o Ministério Público e o Judiciário.
para encerrar meu pequeno comentário como cidadão, não como secretário de Segurança Pública, é que você não devia liberar a Suzane Richthofen no Dia dos Pais. Tinha que liberar no Dia de Finados. Então, eu encerro aqui qualquer comentário sobre o sistema judiciário. O sistema prisional é surreal, isso é surrealismo. Né? É falta de responsabilidade de aplicação de dinheiro público bem aplicado. O montante do dinheiro que foi distribuído, eu não sou do DEPEN, mas é lá dentro do Ministério da Justiça, foi de 1,4 bilhão, dividiu por 27, e deu 44 para cada um, mais ou menos. Até agora não foi aplicado também. Mesmo que tenha sido liberado na correria, tem gente que não conseguiu fazer copiar uma planta. Até agora. Eu acho que são só 2 que utilizaram os recursos, o resto não utilizou. Então, você tem problema de competência. Né? Então, legislação. Ninguém se emocionou com a legislação. Como falou aqui o companheiro, há 1.000 e tantos crimes, isso aí tem que mexer nessa legislação, tem que endurecer algumas, tem que aliviar outras, tem que... Então, tem uma série de coisas para fazer, mas o legislador... Quem é o legislador? Hoje, a grande maioria dos legisladores está preocupado com isso aí. Essa situação não emocionou, gente. 60 mil mortos durante o ano. Só Pernambuco esse ano termina com 5.500. Pernambuco sozinho, mais ou menos, já briga com a guerra da Síria. Não precisa nem os outros estados do Brasil. Então, mas, sim, e daí? E o legislador está mexendo em quê? Está se debruçando sobre isso para quê? O financiamento, e aí vem a polícia. Então, você tem ação de governo, sistema judiciário, sistema prisional, legislação e a polícia. Aí vem a polícia pagando a conta histórica. Quem está pagando a conta são só 2 desses 5 pilares que eu falei, só 2 pagam a conta, a polícia e a população. Que morre gente e policial. Morrer 200, a última conta minha foi 215, deve estar em 220, 230 hoje. Né? E ainda não acabou o ano. Nós vamos para 300 e por aí. Então, isso é uma coisa inimaginável. Outro dia, Miami parou porque mataram uma mulher, uma sargento lá, que foi pegar um cara dentro de um shopping que estava foragido da polícia, avisaram para ela, não sei o que, o cara atirou, matou a moça. Parou Miami, para a estrada, para tudo. Por quê? Era o 2º policial que morria em 8 anos. Morrer, atirou num policial, é prisão perpétua ou é pena de morte, porque o cara representa a ordem, representa o Estado. Então, você tem que investir em polícia. Eu sou de origem do Exército, eu sou general de divisão, tenho 48 anos de Exército. Fiquei 5 anos em área de conflito, 2 anos e meio na África, em combate na África. Você não resolve criminalidade com força armada. Você resolve investindo em polícia, mas investindo também em ações de governo. Não dá para você não ter escola, para a professora não dar aula, para o cara não se formar em nada, e como é que vai ser? Aí, quando ele chega a 14 anos, o cara oferece para ele 4 mil por mês, que é o dobro do que o pai dele ganha trabalhando 24 horas por dia. Então, você não pode ter um sistema desequilibrado, onde um ganha do cofre público 180 mil, 200 mil, e o outro ganha 2.400. E tem gente que ganha do cofre público, no contra-cheque, mais de 100 mil reais por mês. Isso é legalização. Outro dia, uma autoridade me falou, mas é legal. Eu falei, mas é a legalização da imoralidade. Então, você tem uma série de problemas. O problema não é só de política pública. Nós não temos nenhum documento chamado Política Nacional de Segurança Pública. Esse rascunho eu apresentei semana passada para o ministro da Justiça, mas a gente ainda está consultando alguns órgãos que pediram para ser consultados. Tem que ter um documento, nós não temos nenhum documento, o Brasil nunca teve um documento chamado Política Nacional de Segurança Pública, se quiser inverter de Política de Segurança ou Nacional de Segurança, não tem problema nem inverter o nome. E o problema não está... E todo mundo fala em política de segurança pública. Não, porque a política de segurança pública não existe ela formalizada. Você fez um plano de segurança pública sem ter uma política, então o plano fica só para apagar incêndio. Outra coisa, o problema também, às vezes, tem até uma política boa, mas o problema nosso não está em política, ele está em falta de princípio. É princípio de dedicação, de honestidade, né? de igualdade na aplicação da coisa, né? De bom gerenciamento do recurso público. Né?
de responsabilização de quem não fizer a coisa certa. É isso que tem que ensinar para a criança na escola. E o respeito geral. E não ficar com o respeito específico nisso ou naquilo, nesse grupo social, naquele grupo social. Você tem que respeitar todo mundo. Primeiro, você tem que respeitar todo mundo, você tem que ser honesto, você tem que ser dedicado, e você tem que ser responsabilizado e tratar todo mundo igual. É só isso, nós temos que ensinar isso desde pequeno. Eu sou engenheiro civil também. Eu sei fazer o cálculo de laje, de pilar, não sei o quê, mas ninguém me falou na faculdade que quando fizesse licitação, não era para você pegar dinheiro na licitação. Então, você tem aspectos morais aí por trás dessa coisa toda. Então, o problema dos municípios, né? Percentual dos municípios, o financiamento da segurança pública. Isso aqui eu não posso deixar de falar esse item. O financiamento da segurança pública tem que mudar. O governo federal tem que ter as obrigações dele especificadas e ele tem que cumprir com aquele percentual. Nenhum estado no Brasil hoje, nem São Paulo, aguenta sozinho o financiamento da segurança pública. Hoje o crime não é mais local, o crime é interestadual, é internacional, etc. Então, você pega um estado pequeno como Rondônia, tem lá 40% dos presos são por tráfico de droga internacional. Então, o Estado não tem como aguentar isso daí. Então, você tem que fazer uma equação de financiamento da segurança pública. Percentual específico para o governo federal, e tem que manter aquilo. Tem que ser proibido o contingenciamento na verba de segurança pública. Eu vou falar do Rio de Janeiro novamente, porque o Rio é emblemático, ele chama a atenção de todo mundo. E ele não é o pior, ele é o 16º em violência. Tem 15 piores do que o Rio de Janeiro em violência. Né? Agora, foi 7 bilhões, mais ou menos 7 bilhões e meio, o orçamento para a segurança pública do Estado. Depois, contingenciado 60%, a Secretaria de Segurança fica com 3%. Não, você tem que tirar essa liberdade de contingenciamento da verba da segurança pública. Então, aí vem o governo estadual com a mesma coisa. A mesma coisa, o governo estadual, ontem eu fui aqui, visitei a Polícia Civil, né, o laboratório aqui, muito bom, a parte aqui de criminalística, foi toda feita pelo governo federal, pela nossa secretaria, Senasp, em gestão anterior, não fui eu. Mas a gente continua também fazendo isso daí. O Estado também tem que ter a sua tarefa e o seu percentual especificado. E os municípios, eles estão entrando. Por questões ideológicas, colocaram algumas coisas no Estatuto da Guarda Municipal que precisa ser mexido. A Guarda Municipal ela tem que entrar no planejamento da segurança pública. Né? Ela pode colaborar muito, tem muitos municípios que têm muito mais Guarda Municipal do que policial militar. Ele pode colaborar, mas não pode deixar a irresponsabilidade de criar a Guarda Municipal por questão eleitoreira. Onde você cria a Guarda Municipal com 400 caras, os números que eu estou dizendo são reais. E eu compro 10 pistolas. Eu tenho 390 desarmados que eu vou colocar um uniformezinho e vou mandar ele para a rua. Ele dá de cara com um marginal que está assaltando uma loja, o marginal vai dar um tiro nele. Esse cara não tem arma para se defender, não tem colete de segurança, não tem nada. Foi feita a guarda por questão eleitoral. Eu não sou do Ministério Público, não tenho formação jurídica, sou técnico e sou combatente. Né? O Ministério Público tinha que acionar e não deixar aquela autoridade colocar aqueles caras na rua daquele jeito. Por quê? É filho de alguém, vai morrer um ou outro. Não tem dúvida, o cara não tem colete, não tem instrução suficiente e não tem arma para se defender. Então, a revolução que o Brasil tem que passar hoje, né, os militares fizeram o movimento deles, né, num certo momento, uma opção política na vida nacional. Hoje, judiciário funcionar bem, Ministério Público funcionar bem e Tribunal de Contas funcionar bem, para não deixar o Estado ser roubado até o último centavo sem um mecanismo de alerta, hoje é muito mais do que obrigação. Hoje é uma opção política. Hoje tem que ser até uma opção política trabalhar direito esses 3 órgãos, que são aqueles que podem consertar uma deterioração que ocorreu e que o retorno é duro e é demorado. Então, o problema de desmilitarização do modelo policial, isso aí pode ser discutido, etc., etc., mas as melhores polícias do mundo elas têm características de gendarmerie, de carabinieri, etc. O problema não é de ser militar ou não.
que pegou conotação política, ideológica, que militar é autoritário, não sei o quê, mas não é nada disso, não. O problema é ideológico só. Que você tem que instruir o sujeito a aplicar, você tem que aplicar a legislação, você tem que investir, não é só na polícia, você tem que investir no judiciário. Como é que o judiciário demora? Pega um caso emblemático também daquele Pimenta lá que deu, lá em São Paulo, que deu tiro. O cara dá um tiro na mulher, na namorada, amante, seja lá, não interessa nada disso, cada um faz o que quer da vida, mas o cara dá, lá sei, 4 ou 5 tiros pelas costas da mulher e fica 13 anos aguardando a segunda instância, e ainda porque tem lei de segunda instância, não ia para a terceira, para ser preso. Mas, para aí, o que precisa investigar mais? O cara que deu 4 tiros na mulher. Não. Então, sabe, é uma coisa que é uma soma de absurdos. Na realidade, nós estamos vivendo uma soma de absurdos. E o próprio academicismo, que eu também vivo no mundo acadêmico, ele tem que se aproximar da realidade, para que o trabalho acadêmico ele seja um colaborador das soluções práticas. Mas é muito mais fácil eu conseguir dinheiro para um projeto furado, mentiroso, que eu não vou fazer nada, que eu vou ensinar karatê para as crianças, estou falando coisa real, hein? E que falsifico a prestação de contas com nota fiscal de uma madeireira, né, numa loja de construção, do que um professor pegar e conseguir 50 mil para pegar meia dúzia de alunos e levar em campo para fazer a pesquisa e fazer o trabalho acadêmico em campo. Então, tem distorção, é o que não falta. Nós estamos vivendo num mundo de absurdo. Eu discordo de algumas coisas, concordo com outras, essa é a minha posição. Muito obrigado. Bom, eu não poderia deixar de falar duas coisas que eu acho importante, porque a gente vê uma mesa dessa tão eclética, em que nós temos o Tribunal de Contas, 2 juristas, operadores do direito, e um que também faz a política de segurança pública no Brasil, uma mesa tão eclética, e a gente não poderia dar alguma mensagem. E são 2 aspectos que eu deixo, que para mim que são bem emblemáticos. A primeira questão é esse limbo jurídico, social, em que nós vivemos no Brasil, em que há necessidade de haver mesmo um pacto federativo em prol da segurança pública. Porque nós que estamos fazendo esse trabalho, juntamente com o TCU, nós verificamos que há uma necessidade, por parte dos estados que estão em situações pré-falimentar, de que o governo federal venha e adote a política de segurança pública como uma política dele também. E não é só repassar para os municípios, é dar condição a que os municípios desenvolvam esse trabalho. E nós que somos fiscais dos recursos públicos, nós estamos observando o seguinte: esse recurso mesmo que foi do Senasp, eu fiz reunião no meu gabinete, como responsável pela fiscalização na área do sistema penitenciário no meu estado, lá no Tocantins, como conselheiro, e sentamos Ministério Público, Judiciário, lá já existe um grupo no Judiciário, mas eu trouxe o pessoal para o meu gabinete, para que a gente discutisse a aplicação desse recurso que foi disponibilizado. Existe uma medida provisória que diz o seguinte, que pode, sim, ser inexigido licitação e dispensado a licitação para, no caso de construção de penitenciárias modulares. Né? E isso nos deixou muito preocupados. O que vem por aí? Esses pacotes prontos que vêm de cima para baixo. Quem são esses, digamos assim, esses construtores desses presídios modulares? Isso nos deixou preocupados. E eu, conversando com o Ministério Público, nós dissemos, tudo bem, faça aí uma audiência pública, a Secretaria, juntamente com a Secretaria de Obras. Isso foi no começo do ano, no mês de fevereiro. Nós estamos em quê? Em outubro. Até hoje, nunca lançaram o edital. Nunca. Não fazem licitação, não fazem a dispensa, a inexigibilidade, e nem o constrói. E está lá o recurso à disposição, em caixa. Então, general, é uma preocupação que a gente tem. A gente vê que pouquinho que já vai com muita dificuldade, não é aplicado devidamente no que deve ser aplicado. E também há uma preocupação muito grande que não basta prender, tem que fazer um trabalho
de sociabilização do preso, né? Não é só prender, levar o cidadão para ficar preso ali, porque nós sabemos que as nossas penitenciárias estão repletos de quê? Facções. As facções é que dominam as nossas penitenciárias. É o Comando Vermelho, é o Comando da Capital, é não sei o quê, é facção do Norte, que é ligada ao Comando Vermelho. Nós temos uma situação muito grave. Quando o cidadão entra dentro da penitenciária, ele vai passar a ser um soldado. E a sua família também vai ser um soldado. Então, o que há necessidade é que a política pública de segurança, e nós, general, concordo com Vossa Excelência, é que nós, que somos tribunais de contas, temos que abrir os olhos para isso. Quando eu levei, eu acho que foi o primeiro Tribunal de Contas a fazer, a solicitar uma auditoria operacional no sistema penitenciário, foi lá no Tocantins, foi mês de janeiro ainda, mês de fevereiro, em que um colega me disse assim, nós temos que nos preocupar nos hospitais, nós temos que nos preocupar com a educação. Concordo, preocupar com os hospitais, com a educação. Mas nós sabemos que o crime está saindo de onde? Das penitenciárias. As penitenciárias estão repletas de quê? Dos líderes, que fazem com que os familiares que estão lá fora passem a fazer parte dessas facções e passem a cometer também o crime. Então, cabe a nós, Tribunal de Contas, estar fazendo a observação disso, como bem disse o general. E também, general, doutor Maurício e doutora Priscila, para esclarecer às senhoras que, dentro desse escopo, dessa auditoria coordenada entre o TCU e os tribunais de contas, nós estamos também avaliando a ação da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Judiciário. Nós vamos ter um mapa não só do Poder Executivo, porque é muito fácil você jogar pedra no Poder Executivo, e muitas vezes esquecermos dos outros atores que são responsáveis também pela aplicação da LEP. Não é verdade? Então, são essas questões. E mais uma questão que me deixou e é uma questão meio emblemática. Nós temos um grupo de WhatsApp entre aqueles que fazem esse trabalho. Um dia, eu recebi desse grupo, eu fico calado porque eu deixo os técnicos trabalhar. De vez em quando eu entro e dou minha opinião, mas eu deixo mesmo os técnicos trabalharem. E lá ele colocou uma fala de um determinado agente policial e que ele falou uma verdade, mas é uma verdade dura, em que é colocado para ele, diz assim, sim, o senhor vai prender, mas a sua delegacia está repleta de gente, está cheia, está lotada. Ele diz, eu sou pago para prender, eu não sou pago para cuidar de presos. Isso é uma frase que nos deixa chocados, porque é exatamente a necessidade de haver uma integração, a necessidade de fazer com que as polícias técnicas científicas realmente funcionem, para que haja exatamente uma solução, um rumo a ser dado na questão da segurança pública. Então, essa é a minha contribuição. Se caso dado o adiantado da hora, eu não sei, a doutora tem um compromisso agora, 1 hora, a gente fica assim meio triste de não poder ser um pouco democrático, para podermos ouvir alguém que queira falar alguma coisa. À vontade. Se alguém quiser fazer, eu vou facultar aí, se alguém quiser fazer uma pergunta para os painelistas, por favor. Também fique à vontade, se não quiserem, também não tem problema. Pois sim, doutor. Eu só quero... porque tem uma questão que o Tribunal de Contas deveria estar muito atento no Brasil inteiro, que é a seguinte. Houve uma grande, especialmente o Paraná liderou isso, que era tirar os presos das custódias, das cadeias públicas, das delegacias, porque policial civil realmente não tem que fazer custódia de preso, não foi treinado para isso, não foi preparado para isso, não recebe para isso. Mas o grande problema é que quando se tentou tirar da polícia civil, não sei se algum policial civil pode confirmar o que eu estou dizendo, porque a gente viu os dados disso, a pesquisa mostrou isso, e os dados internos do CNJ comprovaram isso. Os policiais civis não queriam abrir mão da custódia de presos por causa do esquema das quentinhas, das marmitas. Então, é ali que eles estão metendo, porque eles estão ganhando muito dinheiro. Veja, onde está um grande problema de corrupção no sistema carcerário é na venda de comida para preso. O preso tem que fazer 3 refeições por dia. E quanto é que custa aquela marmita do preso? No limite, R$6.
certo? Mas eles estão vendendo aquilo por 28, 29. Tem grandes fortunas de São Paulo, de pessoas bem conhecidas, e que estão hoje em cargos executivos preferenciais, que foi constituída a partir da venda de comida de preso, num faturamento que nenhuma empresa consegue. Pô, os caras tinham mais de 300% de lucro por marmita. E o preço, escute, daí com 600 mil presos, são 3 refeições por dia. A gente esquece que o cotidiano da prisão, a prisão tem cotidiano, tem visita, tem necessidades básicas. Quem é que está pagando por isso? Então, é nesses contratos de merenda, é que está digamos, o que justifica o fato das polícias civis não passarem para o sistema penitenciário boa parte dos custos. É uma chave importante. Dizer para o general, foi um prazer lhe ouvir. Acho que, no fundo, a gente quer a mesma coisa. É só para dizer que o que parece idealismo tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, com a sensação de impunidade. Eu não posso trabalhar a partir de sensação. Né? Eu não diria nem que é o judiciário que passa isso, não. É a mídia que passa isso. Porque, conhecendo o trabalho dos juízes, dos promotores, no dia a dia, eles não estão, sabe, soltando pessoas ou passando imagem. Eles estão cumprindo a lei. Via de regra, eles estão cumprindo a lei. O problema é que a mídia pega um caso, e esse caso entra no nosso imaginário, e a gente fica trabalhando com homicídio, pensando, mas não é assim. Né? A maior parte das pessoas que estão presas não é nesses contextos, não é dessa maneira, etc. O segundo ponto é sobre a audiência de custódia. A gente pode discutir, como polêmica, o conteúdo da audiência de custódia, mas a audiência de custódia é uma obrigação constitucional, não é opcional. Nós temos que fazer. A minha sugestão aqui seria que a gente fizesse uma audiência de custódia que diminuísse muito o número de presos provisórios. E aí, só para terminar num tema polêmico, para a ideia da complexidade de como é isso. É verdade, as facções estão dentro das penitenciárias. Muitos diretores de penitenciária diriam a vocês, mas não vão poder dizer isso em público, que graças a Deus que elas estão lá. Porque antes eles não tinham com quem negociar. Vocês acham que os índices de homicídio em São Paulo caíram por quê? Porque o governo fez um acordo com o PCC. Esse acordo não tem registro, ele não está firmado em cartório, mas é óbvio que eles tiveram que fazer acordo. Escute, vocês acham que em alguma penitenciária do Brasil, exceto as federais, não tem acesso a celular? O bloqueador, liga o bloqueador para você ver o que acontece. Claro que não, a gente vive na ilegalidade. Isso não é idealismo, a realidade é essa. A gente não cumpre a lei de execução penal. Assim, eles põem o joelho na terra e dizem, que bom que eu posso negociar com alguém. Porque antes, como é que eu fazia para fazer a gestão de miseráveis em condições desumanas? Eu tenho um interlocutor. Então, tem esse lado de que o Estado combate as facções, mas ele se beneficia delas. Ele, de certa forma, as fomenta e faz com que elas prosperem para poder dar ordem lá dentro. Então, uma das coisas que pode ter conseguido, por exemplo, diminuir os índices de homicídio em São Paulo a 11,2 sobre 100 mil, é um pouco o fato de que eles, mais ou menos, pactuaram com isso. E a gente sabe quem era o secretário de Justiça, porque depois virou ministro, enfim. E aí vamos dizer que tem que combater, escute, como combater a corrupção, escute, o presidente recebe mala de dinheiro por intermediário. Mas que política de combate à corrupção é essa que se hoje, não estou sendo apologético de ninguém, PT, PSDB, a classe política em geral não tem autoridade moral nenhuma para ficar dizendo como é que tem que ser uma política de segurança, se a corrupção é o grande crime, escute, quem é o chefe executivo nacional? Isso não é nada de idealismo, isso é a descrição do Brasil real, ou eu estou falsificando a realidade? Né? Parece ser mais ou menos assim. Então, em relação ao Tribunal de Contas, eu só queria dar essa pista, sabe? Olho nas marmitas, olho ali, porque ali tem um desvio muito grande de dinheiro. Pois não, general. Eu queria fazer complementar aqui com 2 ideias. A primeira coisa é que o pessoal que não vive essa realidade da segurança pública, não tem responsabilidade direta, o cidadão comum, ele não faz muita diferença. Tem uma coisa chamada ciclo completo, que é um assunto que gira no meio policial, no meio legislativo, etc. Que seria todos os policiais fazerem todos os passos para não ter essa transferência de uma instituição para outra, etc. Esse atraso todo. Né? Hoje já tem estado que está fazendo isso, né? Até um pouco fora da legislação, mas está fazendo, e isso aí vai ser uma coisa quase irreversível. Né? Tem que disciplinar isso aí, mas é quase irreversível. Onde o policial, ele registra a ocorrência, e aquilo ali está interligado no fórum, e ali da impressorazinha dele, ele já dá o protocolo para o cidadão para marcar a audiência no fórum, etc. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é a polícia única, que são assuntos diferentes, né? Mas, às vezes, para o pessoal sem experiência, ele mistura um pouco essas duas coisas. Outra coisa é a arma de fogo. O Brasil desarmou os cidadãos, não desarmou o bandido. Então, fez uma política que pode ser uma política muito boa, de desarmamento, mas só que sem estrutura para desarmar também o bandido. Então, o bandido cresceu, o bandido, estou sozinho, estou bem. Né? Então, você faz uma coisa, às vezes, muito bacana, com uma ideia muito boa, mas você não tem ela completa. Então, você deixou o bandido à vontade. Então, hoje, o bandido ele tem quase absoluta certeza que, quando ele vai fazer um assalto, que o cidadão não está armado, porque a população ela não tem arma. Eu tenho, mas a população não tem, né, em geral. Então, faz as coisas assim incompletas.
Você só pode desarmar uma população quando você também tem condição de desarmar o bandido. Então, aí vem as estatísticas. Os países que têm mais liberdade de venda de armamento são países que têm índice de criminalidade menor que o nosso. Mas aí não é só por causa do armamento também, aí tem que analisar a coisa com muito mais profundidade. Mas quem defende o argumento, e eu posso dizer isso para vocês, eu posso mostrar, tenho aqui no celular, as estatísticas de que países com liberdade de uso de armamento, o próprio Brasil, na época de governo militar, nunca proibiu a compra de armamento. Então, mas agora não. E quem mata com um tiro não é o cidadão comum. O cidadão comum não está armado, quem mata é o bandido. Então, são coisas polêmicas que o Brasil tinha que discutir sem ideologia, uma coisa prática, uma coisa que vai pelo direito, né? O problema é que nós fomos contaminados por um tempo que você não tem um assunto que você não tenha um componente ideológico muito forte. Toda vez que você colocar componente ideológico ou corporativo, porque eu sou militar, eu defendo o militar, o outro defende a polícia, o outro defende o não sei o quê, você não vai ter discussão, porque ideologia impede o raciocínio. Eu vivi 2 anos na Rússia, em Moscou. Conheço muito do interior da Rússia, falo, né? Eu nunca vi um russo falar de política. Por quê? Então, eu sei o que é o comunismo. Eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Rússia, por questões culturais. Se eu tivesse que morar fora, eu voltava lá para a Rússia, por questões culturais, não por questão política, né? Mas são 2 tipos completamente diferentes. Morei lá na época da transição ali do antigo regime para o regime atual. Não pode, a liberdade do cidadão é fundamental e o mais importante de tudo é a pessoa, não é o sistema. Então, eu vi isso aí na Rússia. A quantidade de gente que morreu por conta de ideologia, né, num lado e em outro. Então, isso aí é o que eu queria falar. A gente tem que tirar a ideologia para conseguir analisar todos esses pontos de deterioração do Brasil. Porque nós não estamos num ponto de problema, nós estamos num ponto de deterioração, né? Tem que melhorar até o funcionamento do judiciário. O juiz, às vezes, ele atrasa o processo também porque não tem funcionário, não tem sistema, a coisa não é informatizada da maneira como deve, etc, etc. Então, tem que analisar a coisa mais ou menos de uma cabeça fria e sem paixões aí na história. Eu vou pedir desculpas, porque realmente nós estamos sendo chamados para o auditório maior. A senhora queria fazer uma colocação? Então, eu queria agradecer a todos, dizer que realmente foi uma satisfação e é uma satisfação muito grande compartilhar de presenças e de pessoas tão preparadas num tema tão instigante e tão importante para todos nós. Vou agora... Eu vou pedir desculpa, porque realmente nós estamos no adiantar. E vou passar para os senhores os certificados de participação de Vossas Excelências e dizer que os tribunais de contas estão, sim, preocupados, estamos trabalhando com bastante esforço para que a gente possa não ajudar, mas fazer com que essa política pública seja efetivamente aplicada no nosso país. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a presença de todos e convidá-los para o encerramento deste congresso, que será na Sala Guido Viaro. O Instituto Rui Barbosa agradece. Tenham todos um bom final de evento.